Olá pessoal, professor Gustavo, aqui do Instituto Federal do Paraná de Curitiba. Hoje é dia 2 de maio de 2020, estamos no meio de uma pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil temos 96.559 casos e a taxa de letalidade de 7%. Esse é o site do Ministério da Saúde, eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo para que vocês possam consultar depois. Eu vou falar hoje rapidamente aqui de uma forma, tentar trazer de uma forma mais simples, o nosso projeto Monitor Covid-19, onde a gente começou a analisar também aqui os dados nacionais. Então aqui a curva acumulativa, e em especial eu queria falar da importância dessa taxa, que é a taxa de evolução diária do total de casos confirmados. Então eu separei algumas figuras aqui para te explicar o que seria essa taxa e por que ela é importante. Então, primeiro aqui é a curva acumulativa. Eu expliquei lá no vídeo anterior, também está disponível o link aí para vocês. Então, eu vou somando o total de casos. Isso aqui ele vai crescer no formato exponencial. Vai ter um ponto de inflexão, muda para um log e estabiliza. Mas acho que está longe ainda desse cenário, infelizmente. O que acontece? Se eu pegar o total de casos do dia atual e dividir pelo anterior, isso vai me dar uma taxa de evolução. Então sempre vou fazendo isso, esse dia pelo anterior, esse dia divididos pelo anterior, e assim eu vou construindo essa curva. O menor valor possível dessa taxa, dessa divisão, é 1. Por quê? Porque isso aqui é uma curva acumulativa. Então eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que a gente chegue lá no final com 400 mil casos e pare de ter novos casos. Nossa curva acumulativa ela vai ficar por vários dias, 400 mil, 400 mil, 400 mil, e assim vai. Se eu fizer 400 mil por 400 mil, vai dar 1. Né? Então, à medida que eu estabilizo, eu paro de ganhar novos casos, minha curva acumulativa ela estabiliza e essa taxa ela estabiliza em 1. Né? Então, acho que por isso que eu comentei que a gente tem que ficar de olho nela, porque ela vai caindo lentamente até atingir esse valor. Bom, se eu fizer para essa curva aqui, a taxa diária, eu vou cair neste gráfico aqui. Então, desde março, esse fundo cinza é o cenário nacional, e aqui eu coloquei os 8 estados com maior população segundo o IBGE, porque nos dá um reflexo maior nessa curva aqui em cinza do Brasil. Né? Eu limitei em 1.3, mas ele dá 1.5 ali em março, e ele oscila muito, para que a gente possa começar a visualizar melhor o cenário atual, né? Então, onde estamos aqui em maio. Só um destaque aqui, a questão de Pernambuco, né? Ela teve um aumento muito grande, está acima da média nacional. Paraná, a curva em verde aqui está em 1.04, 0.5. São Paulo em vermelho, né? Ela está oscilando muito, está muito próxima da média nacional. Se você reparar, a curva nacional ela acompanha muito a de São Paulo, porque 30% dos casos hoje nacionais estão em São Paulo, né? Devido à maior população. Mas isso pode variar aí também por causa dos outros estados. E se eu for analisar aqui o resultado do último dia dessa taxa, então o Brasil está em quase 1.08, Paraná em 1.445, Mato Grosso do Sul, valor mais baixo, 1.02, e alguns estados a situação está muito preocupante, dado também o valor alto da taxa e também a questão da população, né? Então, o caso de Pernambuco, Ceará estava muito alto, baixou esses dias. Santa Catarina, vou comentar que é 1.12 e subiu muito nesses últimos dias. Então, isso vai ser bem preocupante aí para nós. Aqui a curva acumulativa do Paraná, né, que chegou quase em 1.500 casos. E se a gente for fazer essa questão da taxa que eu comentei com vocês aqui, o dia atual pelo dia anterior, a gente vai chegar neste gráfico aqui. Então eu pus aqui em preto, seria o estado do Paraná, e a capital em vermelho, Curitiba. Repare que isso aqui oscila muito, até ultrapassou aquele valor, né, de 1.3 da média nacional, e depois vai oscilando, mas vai caindo. Se a gente quiser ter uma previsão a curto prazo do que vem aí para os próximos dias, a gente pode tirar a média desses valores. Né? Então eu pego o valor atual, a média dos últimos 5 dias, para me dar os valores dos dias que vão consecutivos, vem pela frente aí. E aí eu vou cair nesse gráfico. Então a curva, repare que ela dá uma suavizada,
né? E aí eu começo a verificar esse padrão de decaimento. E a ideia é que isso vai chegar em 1 lá no final da epidemia, né? Isso falando para todos os estados e também para o Brasil aí. Eu separei aqui uma planilha para vocês só para verificar como é importante o efeito dessa taxa aqui. Então, ó, aqui tem um resultado do total de casos desde o dia 23 para o Brasil, região sul e todos os estados aqui. Vou fazer uma análise aqui rapidamente do Brasil e comentar essa comparação de Paraná com Santa Catarina, mas o Brasil estava no dia 23 com quase 50 mil casos, e aí agora está no dia 2 de maio aí batendo 100 mil casos, né? Quase dobrando esse valor. Se eu pegar aqui o resultado do dia 2 dividir pelo dia 1º, aí eu pego do dia 1º pelo dia 30 por 29, 29 dividido por 18 e tiro a média, eu vou cair nessa taxa aqui, ó, quase 1,08. O que eu espero no dia seguinte, nesse modelo de curto prazo? O valor do dia anterior, 96.559, vezes essa taxa vai me dar 104 mil casos. 104 mil casos vezes essa taxa, 112. 112 vezes a taxa, 120, aí 130, 140. Né? Isso significa, em 5 dias, ó, a gente saiu de 104 mil casos e vamos para 140 mil. São 36 mil novos casos no Brasil. E essa, infelizmente, é a tendência para maio, que esse valor vai até subindo. Agora a gente começa a estar subindo rapidamente essa curva, a gente está ganhando mais casos. E isso talvez em junho comece a diminuir. Maio vai ser um mês muito difícil aí, tá? Falando um pouquinho de Paraná e Santa Catarina, olha que curioso, no dia 23 estavam aí com aproximadamente 1.100 casos. Se for pegar agora em maio, ó, Paraná está com 1.500 e Santa Catarina 2.300. Reparem aqui no dia 29 com uma diferença, né? Quase 2.000 casos em Santa Catarina e 1.350 no Paraná. Como a coisa começou a aumentar nessas últimas semanas. Se a gente for calcular a média, está aí o reflexo, né? A média do Paraná está 1,04 e Santa Catarina está muito alto, né? 1,12. E olha a preocupação se essa taxa se manter nos próximos dias, e é a tendência por ser uma média, talvez se ela baixar, ela vai baixar muito pouco, né? Então a gente vai ter o mesmo raciocínio, 1.492 vezes 1,04, 0,5, 1.562 vezes a taxa 1.600, 700, quase 1.800, 1.878 aí. Então no Paraná, ó, a gente deve ganhar em 5 dias 316 casos. Santa Catarina, 2.600 vezes 1,12, 2.900, 3.300 vezes 1,12, 3.700 e 4.200. Em 5 dias, eles vão ganhar 1.600 casos. E o Paraná só 300. Então, por isso que essa taxa aqui ela é preocupante, porque ela indica para nós o contágio, né? Então, se o contágio está maior, essa taxa está maior e maior vai ser essa evolução. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a questão do distanciamento, do isolamento social, da higiene, essas políticas de relaxar, abrir o comércio tem que ser muito bem estudadas, porque o reflexo está aí, né? Então essa taxa ela vai aumentar o contágio e aí fica depois mais difícil de controlar. Então vamos se cuidar, vamos acompanhar dia a dia essa taxa aí. Eu espero revê-los aí no próximo vídeo. Até mais.